Fala pessoal, vamos reagir aqui a um trecho de uma pregação do Eliseu Rodrigues. Ele tem pregações boas, a gente não concorda 100% com ele, mas tem pregações boas que edificam muito a nossa vida cristã. E ele fala aqui sobre a igreja sendo destituída do seu DNA por falta de uma visão mais bíblica e de uma construção mais bíblica, assim, na sua forma de se expressar nos seus cultos, na sua liturgia. Então a igreja abandona a palavra de Deus, não tem mais amor pela palavra de Deus, e como consequência disso, né, ela vai perdendo o seu DNA e aos poucos vai deixando de ser igreja, né, porque o que faz ela se manter como igreja é ela se manter debaixo dos princípios e da palavra que o Senhor delegou para todos nós cristãos. Antes de eu começar esse react, né, não esqueça de você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aí para que mais pessoas sejam edificadas e mais pessoas tenham um ensino bíblico aí que vai trazer propósito para a vida delas. Vamos começar aqui. As festas de Israel também os identificava. Israel está perdendo a identidade, está perdendo o impacto. E Deus tem um compromisso com aquele povo, pois através deles... Aqui ele faz um paralelo com Israel, né, e a igreja do Novo Testamento é chamada do Israel de Deus, lá em Gálatas, né, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso, né, e aqui ele começa a comentar sobre os mandamentos que Deus deu lá no Pentateuco para o povo judeu, né, e para os israelitas, de uma forma geral, né, e como os israelitas foram se entregando aos ídolos no decorrer do tempo, e a partir disso foram perdendo, né, a sua essência e perdendo aquilo que trazia a sua identidade como povo de Deus, né, na antiga aliança, e que se tornaria, né, o caminho para nós. Jesus disse isso em João 4, a salvação vem dos judeus, e Paulo disse isso aos romanos, nos capítulos 8 a 10, que aquela nação foi um povo predestinado para que através deles viesse o Salvador do mundo, os oráculos, as revelações, as escrituras, as leis, o estilo cultico de se adorar a apenas um e verdadeiro Deus, e o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente pode fazer um paralelo com a igreja, né, que Deus nos deu os mandamentos, são esses mandamentos que nos identificam. Então nós vemos muitas igrejas, abre aspas, igrejas, né, muitas denominações evangélicas, né, que falam que são cristãos, falam que servem a Deus, mas elas fogem na sua liturgia, elas fogem na sua pregação, e os seus membros fogem no seu estilo de vida daquilo que a Bíblia diz que são os mandamentos do Senhor, né, e aqui nós temos que enfatizar muito a questão que o que faz uma pessoa ser caracterizada ou não como cristão, uma igreja ser caracterizada ou não como igreja, é se ela está fundamentada e alicerçada na obediência à palavra do Senhor, em uma perspectiva cristocêntrica de vida devocional a Cristo. Então, não tem como a igreja existir se ela não está alicerçada na palavra do Senhor e nos mandamentos que Deus deixou. Se ela deixa os mandamentos que o Senhor deixou, assim como aconteceu com Israel, ela deixa de ser igreja, Israel deixa de ser realmente, né, o povo debaixo da bênção e sofre o juízo do Senhor no Antigo Testamento, como a gente percebe. Mas vamos continuar aqui a reação. Nossos cultos e reuniões nos apresentam ao mundo, nos identificam. Qualquer movimento onde tem uma multidão de pessoas aglomeradas chama a atenção de quem passa, de quem observa, de quem conhece e quem não conhece. Veja os protestos, veja as reuniões políticas. Alguém olha e sabe que ali há uma identidade, há um modelo e há um propósito. Nossas reuniões nos apresentam com uma identidade, um modelo e um propósito. Então, dito isso, Israel deveria cumprir seus cultos, seus momentos com Deus e com a sua família, e não cumpriram. Para que eles entendessem o que... A gente tem que enfatizar o ponto que eu acho que é principal, é que não é porque existe uma multidão reunida que existe uma igreja, né? Se Cristo não é o centro, se a palavra do Senhor não está sendo pregada, pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Então, assim como Israel ele teve no Antigo Testamento essa situação de não ter cumprido com o mandato do Senhor, ter abandonado os mandamentos do Senhor, assim, muitos cristãos e muitas denominações evangélicas hoje, infelizmente, trilham pelo mesmo caminho e fazem as loucuras mais insanas que a gente pode perceber. Ontem mesmo nós reagimos a um culto aqui de pessoas que falam que são cristãos, mas fazem culto de Harry Potter, culto disso, culto daquilo, e quando vê, nós estamos fazendo cultos de eventos com todos os temas, menos centralizando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e menos tendo uma doutrina bíblica nas nossas palavras e um coração fervoroso em nossas orações, né? Então é realmente preocupante isso, né? Porque a igreja hoje ela está cometendo o mesmo erro que Israel cometeu no Antigo Testamento. O que Deus queria deles, pregadores foram levantados. Por isso que o primeiro ponto da nossa pregação aqui hoje é a totalidade e o alcance da pregação. Por quê? Porque a mensagem era acerca de todos. Veja o versículo 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo
povo de Judá. A palavra era para todos, ninguém escaparia. A mensagem era total. Jeremias não poderia selecionar um público. Jeremias não poderia dizer, isso aqui é só para os pastores, outro dia é só para criança, outro dia é só para adolescente, outro dia é só para jovem, hoje é só para pobre, amanhã é só para rico. Não, todo Judá. Jeremias, não é para selecionar público. A palavra é para todo o povo. Galeria Nave, a palavra é para todo o povo. Não há acepção de... Perfeito, perfeito. Hoje nós vemos muito, né, a igreja fazendo isso, né? Nós vamos, isso você pode pregar, isso você não pode pregar para o culto de jovens, você não pode pregar nesse culto, você não pode. Na verdade, o que a gente tem que sempre fazer é ter uma linguagem que as pessoas entendam, né? Então, a linguagem tem que ser acessível, mas a palavra ela tem que ser pregada a mesma palavra para todos, né? Hoje até pessoas falam sobre plantação de igrejas, desenvolvimento eclesiástico, e dizem, né, não, no culto de domingo você não prega algumas coisas, no culto de terça-feira você não prega outras, isso aqui pode ser pregado, isso aqui não pode, vai ofender as pessoas, não. A palavra na sua totalidade, para todos os públicos, tem que ser pregada, né? Claro que com linguagem acessível, claro que com educação, mas ela precisa ser pregada. A gente volta ao início da nossa conversa aqui, reagindo a esse trecho, esse corte da pregação do pastor Eliseu, né? Quando a palavra é pregada sem tirar aspectos dela para se adaptar a público A, público B ou público C, né? Quando ela é pregada na íntegra, nós temos aí sim uma igreja, o nosso DNA como cristãos é preservado e as nossas instituições religiosas testemunham para o mundo quem de fato nós representamos, que é Cristo, e quem de fato é o nosso Senhor, que é Cristo. Por isso é tão importante, né, todo o desígnio de Deus, toda a palavra ser pregada, independente do público, né, cuidando sempre para ter uma linguagem acessível, mas toda ela ser pregada. Até porque somente o evangelho verdadeiro sendo pregado na sua plenitude é que vai gerar salvação, transformação e mudança social. Não adianta nós estarmos reunidos em muitas pessoas se a palavra do Senhor na sua totalidade não é pregada e se a palavra não é o centro do nosso comportamento, das nossas decisões banhadas em oração. Porque só assim nós vamos ser cristãos verdadeiros e vamos ter um impacto positivo na sociedade. Gente, foi muito boa essa pregação do pastor Eliseu, esse corte, né? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Coloque nos comentários aqui o que você achou dessa pregação. Deus abençoe. Até amanhã.